Salve seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. O tema é reforços que o Santos está de olho. Vamos falar sobre cada uma dessas possíveis contratações e tentar analisar o que esse jogador pode trazer de contribuição para o nosso time, que está uma porcaria nesse momento, né? Então a gente precisa de reforços, jogadores que entrem no time e sejam titulares, que mostrem contundência e tomem conta de suas posições em lugares carentes do nosso time. E a gente vai falar sobre esses jogadores, tá certo? Então deixe seu like, é muito importante, e participa da nossa ação que estou montando lá no Futirinhas. O site é futirinhas.net, mas você pode participar clicando no primeiro link da descrição ou no QR Code aparecendo na sua tela aqui. 49 centavos por número, você concorre a um prêmio de 15 mil reais no Pix, ou um PlayStation 5 Pro ou um Nintendo Switch 2, uma TV de 4K e um iPhone 16 Pro Max, tá certo? A gente entrega para você. Quem faz a promoção e entrega os prêmios somos nós, do Futirinhas, o Edu, eu e o Pepe, meu sócio, tá certo? Além disso, para os compradores que comprarem mais números, 10 mil para o primeiro, 9 mil para o segundo, 8 mil para o terceiro de prêmio, e também temos 30 números premiados de valores que vão de 100 até 500 reais. Os números já estão lá no site e você pode conferir, tá certo? Se eu ganhei um prêmio desse instantâneo, eu continuo concorrendo ao prêmio principal? Sim, então fique tranquilo, tá? Caso você ganhe o prêmio instantâneo, você ganha esse prêmio e também continua concorrendo ao número principal. Sorteio dia 26 de julho no site, né, no canal do YouTube da Loteria Federal. Fechado? Às 7 horas da noite. Beleza? Vamos lá, tá? Vamos começar aqui com laterais direitos, que é uma posição extremamente carente. O Santos pode negociar o JP Sherman, como tem saído as informações aí, tá certo? Então é um negócio que pode acontecer, e eu acho que acaba sendo benéfico até pro jogador, que é muito criticado pela torcida. Teve gente me chamando de lixo, inclusive, aí, porque eu falei que entre ele e o Léo Godoy eu prefiro ele. Mas tudo certo, né? A vida que segue. Vamos falar aqui primeiro do Mike, né? A informação saiu no canal, no site Meu Peixão, tá? E que é do Felipe Mendes. E lá teve essa informação que o Santos tem interesse no Mike, e o Felipe Silva do UOL confirmou essa informação também. Vamos falar um pouquinho sobre o Mike. O Mike, nesse ano, ele jogou até pouco pelo Palmeiras, tá? Hoje ele é a terceira opção para lateral direita. Tem o Giai, que tomou conta da posição, é o titular, o Marcos Rocha é o reserva imediato, e o Mike é o terceiro nome para o setor. O Mike também, pelo Abel Ferreira, foi utilizado muitas vezes jogando mais à frente, como um ponta direita também. Em alguns momentos deu certo e outros não deu tão certo, mas é um grande jogador, tá com 32 anos de idade. O problema do Mike, para mim, é físico. O Mike tem muitas lesões, é um jogador que tem histórico de lesões, então óbvio que se o Mike chega ao Santos, ele chega para ser titular incontestável da posição. Ele é muito bom jogador, cara. Estamos falando de um jogador extremamente talentoso e muito bom na função dele. O problema do Mike é físico. Então é um jogador que provavelmente vai sofrer com algumas lesões. Não são lesões que tiram ele de combate por 6 meses, 10 meses, 1 ano. Mas são lesões que ele perde jogos, né? Por exemplo, ele joga hoje, se lesiona, perde 2, 3 partidas. Volta, joga mais 5, perde outras 2, 3 partidas. Então, geralmente, é um jogador que tem essas lesões mais leves, porém, elas acontecem com maior frequência. Mas, dito isso, é um grande jogador, gostaria muito, acho muito talentoso e muito bom. Embora a idade já seja levemente avançada, é um jogador que tomaria conta da posição na lateral direita do Santos, tá? Outro que pode chegar ao Santos e tem negociação é o Wilson Manafá, português, que neste momento joga no futebol chinês, no Xangai Shenhua, tem 30 anos de idade, chegou a ser anunciado pelo Botafogo no ano passado como reforço, acabou que a documentação não foi acertada e o Manafá, em vez de ir para o Botafogo, seguiu para o futebol chinês, vai ficar livre de contrato e o Santos pode negociar a contratação desse jogador. Só um detalhe do Mike, tá? O Mike, ele tem contrato com o Palmeiras até o fim dessa temporada, então ele encerra o contrato agora no fim de 25. O que se tenta aqui, pelo que eu entendi dessa negociação, é uma liberação imediata, né? O Santos ficaria com o salário do jogador, pro seu acordo, etc. E contrataria o Mike, que até esse momento não recebeu uma oferta de renovação com o Palmeiras, tá? Acredita-se muito que ele chega num fim de ciclo aí
com o Palmeiras. Então, Maicon e Manafá são os nomes na lista do Santos. Eu acho que o Manafá é mais fácil, entre aspas, até porque está em fim de contrato, então seria uma negociação um pouco mais facilitada. Tem a possível saída do JP Sherman com uma venda, a gente não sabe quem é o interessado ainda, e tem a provável saída do Léo Godoy. Por quê? O Léo Godoy está emprestado ao Santos pelo Atlético Paranaense, tá? Esse é o fato. O Atlético Paranaense recebeu uma oferta do Independiente da Argentina pela contratação do Léo Godoy. E o Santos, ele tem por direito, por estar com o jogador, de cobrir qualquer oferta que chegar até o Atlético Paranaense para ficar com o jogador. O Santos não fez nenhuma oferta para cobrir essa proposta do Independiente, então a tendência é que o Léo Godoy se transfira de volta para o futebol argentino, onde sim, ele jogou muito bem, sejamos honestos, mas aqui no Brasil, tanto no Atlético quanto no Santos, foi uma nulidade completa. Então, a tendência é que o Léo Godoy saia do Santos nesse meio do ano, volte ao futebol argentino, e o Santos não vai receber nada nessa transferência porque não existe taxa de vitrine, que às vezes em alguns acordos de empréstimo tem isso, né? O cara vai para lá, é contratado por uma outra equipe, você recebe uma porcentagem dessa negociação. No caso do Léo Godoy não existe essa taxa de vitrine, tá? Então vai embora, simplesmente vai deixar o Santos, o que eu já acho uma baita taxa de vitrine, né? O Santos ganha com a saída do Léo Godoy, que infelizmente no Santos não funcionou, assim como não funcionou no Atlético Paranaense, tá? Aí seguimos para os zagueiros. São dois nomes que estão sendo falados no Santos, tá? O primeiro, formação do Mussete, tá? É o do Adrielson, ex-zagueiro do Botafogo, que pertence ao Lyon e está emprestado ao Anderlecht da Bélgica até o fim dessa temporada, ou seja, ele está de volta ao Lyon, tá? O negócio, segundo o Mussete, é considerado difícil, tá? Só que o Santos tenta negociar com o John Textor e com o grupo Eagle, que são os donos do passe dele, uma compensação numa troca aí. Por quê? Porque o Botafogo contratou o John e ainda não pagou o Santos. Então o Santos tenta usar desse motivo para contratar o Adrielson. Embora eu acho que o valor do Adrielson seja mais alto do que o valor que o John foi pago. Porém, o Adrielson, saída ao futebol europeu, acabou se desvalorizando um pouco no mercado, voltou ao Botafogo no meio do ano passado, onde acabou campeão brasileiro e campeão da Libertadores, sendo reserva, né? Ele era uma opção ao Barbosa e ao Bastos. E, enfim, o Santos tenta essa negociação, embora seja muito difícil. Só que um detalhe, o Alexandre Matos, que agora é o novo dirigente de futebol, diretor executivo de futebol do Santos, ele tentou levar o Adrielson até o Cruzeiro no começo do ano, né? Então ele vem agora, assume o Santos e tenta fazer esse mesmo negócio com o Santos, tá? Uma outra informação já de um outro zagueiro é do Rafael Tolói. O Tolói, que jogou aqui no Brasil por Goiás e São Paulo, foi para a Itália, se naturalizou italiano, ganhou a Eurocopa com a seleção italiana, jogou a final, inclusive, né? Jogou a final da Eurocopa pela Itália. Ídolo da Atalanta, foi campeão da Liga Europa pela Atalanta na temporada passada, ganhou de 3-0 do Bayer Leverkusen na final, para quem não se lembra, né? Capitão dessa Atalanta aí, da melhor Atalanta que já teve na Itália, né? Foi capitão desse time por muito tempo, treinada pelo Giampiero Gasperini, que é um baita treinador, que inclusive vai treinar a Roma agora, né? Enfim, o Tolói, ele está no mercado, ele encerrou o contrato dele com a Atalanta, tem 34 anos de idade, é uma idade mais avançada, mas existe concorrência com o Santos pela contratação do Rafael Tolói, né? Os clubes, pelo que eu entendi, são, além do Santos, Internacional, o Atlético Mineiro e o Vasco. Todos eles têm interesse na contratação do Rafael Tolói, já agora, para essa janela de transferências, tentar levar o jogador pro seu clube, tá? Entre os dois, eu acho que o Tolói é mais zagueiro. Porém, o Adrielson tem 26 anos. O Tolói tem 34. Então, pro Santos, seria um negócio mais vantajoso, até visando permanência, duração de contrato. O Adrielson já jogou muita bola no Botafogo, né, naquele 2023 ali. Tem alguns problemas que ele passou também na segunda metade do Campeonato Brasileiro, né? É dele a falha e a expulsão naquele jogo que o Botafogo tá vencendo o Palmeiras por 3-1 no Newton Santos e acaba levando a virada depois da expulsão do Adrielson no lance bem polêmico com o Rony, que eu acho que foi justa a expulsão. Teve o gol que o Tiquinho perde de pênalti, aí o Palmeiras consegue virar com um show do Endrick. Mas o Adrielson foi um dos personagens principais daquele jogo. Mas
fez um baita 2023, 2024 dele já foi bem mais aquém, mas eu acho muito bom zagueiro. Se eu pudesse palpitar nessas duas possibilidades, eu iria no Adrielson, tá? Até acho que tem outros zagueiros que podem ser buscados, como eu trouxe no meu scout ali, mas aqui, enfim, eu tô falando dos nomes que estão sendo falados, não nos nomes que eu quero sugerir, tá certo? Enfim, entre os dois eu preferi o Adrielson até pela idade, pela longevidade, por te entregar mais por mais tempo. O Tolói é uma coisa momentânea, muito provavelmente, né? A gente tá tentando ir na média do jogador de futebol. Você traz um cara de 34 anos, quanto tempo ele vai te trazer de benefício, né? E consistência para sua defesa? Quanto tempo de contrato você vai fazer com ele? Então eu acho que são coisas que devem se pensar também, e eu acho que o Adrielson nesse caso é mais negócio, tá bom? Aí vamos para o meio de campo. O William Arão, que é a situação que já foi falada, era o primeiro nome aqui de reforços que estavam falando do Santos. Eu já disse antes, eu vou repetir. Eu não buscaria o William Arão. Acho bom jogador. Acho, pode inclusive atuar na linha defensiva, né? Jogar no miolo de zaga, então é um jogador que vai te entregar duas posições. Nesse caso eu acho benéfico, mas acho um jogador também de idade avançada, 33 anos de idade, né? O William Arão saiu do Panathinaikos, está sem contrato, tinha tudo meio alinhado com o Santos para reforçar o time, porém a pedida do William Arão mudou, né? Ele passou a pedir um salário e uma bonificação maior em luvas. Então o Santos ainda negocia, mas pelo que eu entendi, já busca outros nomes no mercado, porque a pedida do William Arão foi muito acima do que o Santos esperava. Então vamos ver, né? Que nomes o Santos está buscando no mercado, porque até agora eu não fiquei sabendo de nenhum, além do próprio William Arão, tá certo? Mas bom jogador, o problema é em que nível de futebol ele vai voltar apresentando. Quando saiu do Brasil ele já saiu meio contestado, né? Ele vai pra Turquia, vai bem, depois ele cai de rendimento e vai pra Grécia, onde foi titular. Isso é verdade, a gente tem que citar isso também. Foi titular sempre do Panathinaikos, mas está saindo agora, está livre no mercado. E aí vamos para o ataque, né? Que é o nome do Ravi Puado, que eu trouxe vídeo recentemente. Eu vi na matéria do Musetti que é uma contratação extremamente cara, porque ele recebe em euro e tal. Eu até mandei uma mensagem pro Musetti, ele ainda não me respondeu. Mas, cara, eu fui tentar entender o contrato dele. Pesquisei no que me cabe, no que dá pra pesquisar. E volto a afirmar, o Ravi Puado, em reais, ele recebe em torno de 310 mil reais por mês. Não tem bonificações de convocação, de número de gols e tal. Então esse é o salário do Ravi Puado na Espanha, 310 mil reais por mês. Se algum dirigente do Santos fala assim, ele é caro porque recebe em euro, é porque não pesquisou, é porque só tá vendo, não, que moeda aquela? É euro, o cara joga na Europa, Espanha é caro. Nem foi ler, entender ou se informar sobre o contrato do jogador. Acho que em termos de valores, até para reais, é um valor bem acessível para um time de primeira divisão, para um time de primeira prateleira da primeira divisão. É um valor bem acessível num bom jogador, tá certo? O problema aqui é informação, pesquisa, entender. O Soteldo, por exemplo, que tá de saída pro Fluminense, recebe muito mais do que o Ravi Puado recebe. Valores em reais, eu não tô convertendo nem para um nem para outro. Só tô trazendo no valor em reais. O Puado recebe menos do que o Soteldo, recebe menos do que o Tassiano, recebe menos do que o Guilherme. O Puado recebe menos do que esses jogadores todos. Óbvio que quando você vai fazer uma oferta dessa e vai negociar com um jogador desse, você tem que olhar para quem está competindo com você. E nesse caso do Ravi Puado, é Sevilha, Getafe e Besiktas. Desses clubes, o Sevilha e o Besiktas têm mais condições financeiras do que o Santos de oferecer um bom salário para o Ravi Puado. O Getafe geralmente mantém essa mesma linha do espanhol lá, e a gente tem que entender, na Espanha você tem 3 clubes que pagam salários astronômicos, Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid. Outros clubes num segundo escalão financeiro, Atlético de Bilbao, o Sevilha, o Betis, o Villarreal, eles pagam salários bons, mas não tão altos. E vem o pessoal do terceiro escalão, que é justamente Espanhol, Getafe, etc. outros clubes. Por quê? Porque na Espanha tem fair play financeiro, você não pode gastar mais do que você ganha. Então você tem que adequar todos os seus atletas à sua realidade financeira, tá certo? Então, leve isso em consideração. O Puado, financeiramente, ele é bem possível. O que vai caber aqui é negociação. O que você vai oferecer e como você vai oferecer para que o jogador tenha interesse em jogar no futebol brasileiro. Né? Obviamente que sair da Europa para vir ao Brasil é uma aventura para o jogador europeu. Então você tem que entender como que você vai oferecer e que tipo de coisa você pode oferecer para esse atleta.
né? Mas dizendo e reafirmando, o Quadro é bom jogador, jovem, 27 anos. Obviamente que eu acho que chegando no Santos, ele lutaria sim pela titularidade, tanto com o Guilherme do lado esquerdo, quanto qualquer um do lado direito, né? E também joga de 9, como ele fez na temporada anterior, não essa que acabou, a anterior, quando ele leva o time de volta para a primeira divisão, foi artilheiro do time na temporada, jogou de camisa 9 e nessa temporada já jogou mais pelo lado esquerdo, mas joga nas duas pontas, joga de 9 e joga de meia também. Óbvio que eu não tô falando que é um craque, mas é um jogador que já serviu a seleção espanhola e tem talento sim, tá? É um bom jogador. Eu acho que contribuiria muito aqui pro futebol brasileiro se viesse ao Santos, sim, tá? Com relação ao Puado, é isso. E por que que o Santos corre para tentar negociar jogadores logo? Porque dia 24 de junho, o Santos, se não pagar os 16 milhões que deve ao Arouca de Portugal, sofrerá um transfer ban da FIFA e será impedido de contratar qualquer atleta. Então o Santos precisa correr, né, para tentar contratar jogadores antes dessa data de transfer ban que, pelo jeito, vai acontecer mesmo, né? Embora o presidente do Santos costumeiramente minta pro torcedor, a tendência é que o Santos sofra esse transfer ban no dia 24, e aí você tem outros a vir, né? Do Jean Lucas no Mônaco, do Pedro Caixinha também, treinador, e assim sucessivamente. O Santos tem transfer bans em vista que podem acontecer com o clube, então o Santos precisa contratar jogadores muito rápido e para ontem. Até para isso trouxe o Alexandre Matos, que ele é conhecido justamente por fazer contratações, né? É bom negociador. Vamos ver como ele se sai num clube com dificuldades financeiras, né? Que não foi o caso dos últimos clubes que ele trabalhou. Eu quero ver se ele vai conseguir ser tão bom quanto dizem que ele é. Vamos ver, né? Bom, é isso com relação às informações, tá? Quero saber a sua opinião, o que você acha desses nomes, se você gosta desses nomes, qual você gostaria mais de contar no Santos. Eu acho que precisa mapear melhor os primeiros volantes aí, um camisa 5. No meu ponto de vista, a gente tem que virar para um jogador mais jovem, porque já temos o Zé Rafael à frente, que tem 31 anos, né? Tem o Neymar, que provavelmente ficará, que tem 33, então você precisa de mesclar mais essa juventude com experiência. Nos volantes, o Santos só tem jogadores acima dos 30 anos. O único que tem menos de 30 anos é o Rian, que tem 20. O Rian é o único jogador que tem menos de 30 anos entre os volantes, tá? O Gabriel Bontempo é outro, que também tem 20 anos, mas eu não considero volante, joga também como volante, mas de resto é o Rincon com 37 para 38, o Pituca com 32, o João Schmidt com 32 e o Zé Rafael com 31. Você precisa mesclar juventude com experiência. Não dá para você ir só na experiência, porque você fica com uma cauda muito curta, você precisa de uma resposta muito rápida para que esse time funcione. Então, esse é o meu ponto de vista. Se você concorda ou não, deixa aí nos comentários, tá certo? Enfim, quero saber sua opinião, a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um beijo para todos e até a próxima. Valeu!